Bom, que delícias, chegou a sexta-feira, a gente pertinho de você, só que antes de começar, você sabe que sempre tem uma mensagem para refletir e alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração. Não espere por uma crise, não espere por um problema ou a perda de alguma coisa ou de alguém para descobrir aquilo que é importante em sua vida. O valor que se dá é agora, é neste momento, porque o tempo passado já se foi e você não tem nenhum poder sobre ele. Aprenda então a partir de agora. Hoje é sexta-feira, o que tem no programa, Luquinha? Bora aprender bastante? Hoje é dia de papo de sexta. Você não precisa se identificar no assunto de hoje, porque é um assunto bem delicado mesmo. Conta pra mim, você é ou você conhece aquele tipo de pessoa que mente e acredita na própria mentira, Luquinha? Eu acho que assim, mentir, gente, vamos ser bem sinceros, todo mundo já mentiu, ou às vezes dá aquela mentirinha, né? Não é algo bacana a se fazer. Mas quando isso vira uma maldade, é um transtorno, ou será que é uma falsidade? Você sabia que tem tipos de mentira? Tipo branca e... Não. Não, tipo mal e vaidosa. O doutor vai explicar, eu não sabia. Disso, aprendi hoje também, quase 12 anos de programa e graças a Deus a gente sempre aprende com vocês aí de casa e com os nossos entrevistados. Ele, por exemplo, que está aqui para tirar as nossas dúvidas, doutor Luiz Guilherme Labinas, que é psiquiatra. Obrigada, doutor Guilherme. Faz um tempo, né? Obrigada. Faz tempo, né? Faz um tempo. Tudo Beijo para a mãe do doutor que está aqui junto com a gente. Obrigado também no estúdio. Doutor, a gente estava conversando no camarim, né, que todo mundo mente. Atire a primeira pedra, quem nunca, né? A gente tem um número de quantas mentiras a gente conta por dia? Tem. Aquelas pequenas, né? Sim, tem um estudo em Massachusetts que fala que a gente mente uma vez a cada 10 minutos. A cada 10 minutos. Ai, gente, mas enquanto a gente está dormindo, não conta, né? Não, mas você faz a conta de pelo menos 12 horas por dia, 16 horas por dia, a cada 10 minutos a gente mente. Esse estudo fala exatamente isso. Tá, e quais são os tipos de mentira? Olha, a mentira é algo assim. Eu pergunto pra você, tá tudo bem? Aí você fala, tá, mas no fundo você pode estar vendo uma angústia, uma tristeza e você não quer compartilhar. Essa é uma mentira, igual ele falou, uma mentira branca, uma mentira diária que todo mundo tem. Mas existe aquela mentira mais patológica, compulsiva, que é denominada mitomania. Ou seja, a pessoa ela vive tanto na mentira que acaba vendo o estilo de vida dela. E pode ser maldosa ou vaidosa, Exatamente. Isso? A vaidosa é aquela que você fala assim para a pessoa, essa pessoa chega e fala, olha, eu viajei para Paris, viajei para Alemanha e ela no fundo viajou para casa da avó. E existe aquela que é uma mentira mais maldosa, que ela vem para pegar o amigo, para fazer mal no trabalho, para se dar bem, para conseguir se engrandecer de alguma forma em detrimento do outro. Ou seja, mente para conseguir uma posição melhor no trabalho ou na vida, pisando no outro. Exatamente. Olha só, Luquinha. Solange, olha que pergunta interessante. Mas essa querida pediu para não ser identificada e ela comenta que tem uma amiga que mente muito nas redes sociais. Ela diz que a amiga dela tá, tipo, em casa, dormindo, só que antes de dormir posta uma foto como se estivesse na balada dançando. E diz que é algo muito corriqueiro isso acontecer, ela sempre faz isso. Ela quer saber se esse comportamento da amiga quer dizer alguma coisa. Pode sim. Pensa, aquela pessoa que tende a mentir compulsivamente, será que ela está bem? Será que no fundo ela não está com uma baixa autoestima, que ela não se sente pior que os outros, menor? E aí ela tenta colocar para a sociedade, querendo uma aprovação, e aí coloca no Facebook, olha, estou muito bem, estou num restaurante chique, para conseguir essa aprovação, né? Ok, então. Bom, tem muita pergunta sobre sociopatia, mitomania, pessoas que perguntando assim se aquela cidadã, aquele cidadão que mente, se são falsos, se a mentira tem a ver com falsidade. Vamos aprender, né, Luquinha? Olha, o Fábio quer saber se a mentira pode ser considerada um vício como fumar ou beber. Já a gente comenta sobre esse vício, se pode ser ou não. Pessoas que mentem demais. Às vezes a pessoa fala que te ama tanto, que na verdade não te ama nada, ela se ama mais ainda, né? Então a gente vai conversar sobre as mentiras, se pode ou não ser um transtorno. Então o psiquiatra Luiz Guilherme Labinas está ajudando a gente a enxergar dessa forma bem prática. E para Maria Helena, que é de Taubaté, tô com a pergunta dela aqui, e ela comentou o seguinte, só que o ex-marido dela mente tanto, mas tanto, que não dá para acreditar em mais nada do que ela
fala. E é tanta mentira, e é tão absurdo as mentiras que ela acaba vendo, e ela sabe que é mentira, comenta com ele, e ele arma o maior barraco jurando que é verdade. Ou seja, ele não admite ser contrariado, mesmo conseguindo provar que é mentira. Algumas pessoas, elas, é o que eu falei, né? O estilo de vida é tão mentiroso e vive tanto na mentira que por mais que você tente refutar com provas concretas, ela acaba acreditando na própria mentira. Ela não consegue entender o que é a realidade mais do que é a fantasia. Tá, mas Talvez é melhor seja a o gente caso. não discutir mais com a pessoa, então te deixa quieto? Nesse caso, sim. Você entende qual que é o limite da pessoa. Agora você precisa saber qual que é o seu. Você já sabe que a pessoa ela é mentirosa, para que continuar essa convivência, Não né? bate de frente, é o que eu falo, faz cara de paisagem, perroxo. Chegou, Luquinha, uma perguntinha no nosso WhatsApp, vale lembrar que você não precisa se identificar. Vamos conferir, Gabi? Oi, boa tarde. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos do Falando Nisso. Um beijinho, tá? Gente, a minha participação é meio até chato, né? Mas eu trabalhei com uma pessoa que ela era mentirosa e falsa, entendeu? Ela mentia, prejudicava a outra pessoa, entendeu? E quando ela era questionada, sempre ela, não fui eu, de jeito nenhum. Falava com tanta convicção que às vezes ela até chorava, entendeu? Chorava até assim, pra falar que não foi ela. Fala pra mim, isso é doença, gente? Ou é da pessoa, do caráter mesmo? Tá bom? Vou ficar esperando a resposta. Beijinho pra vocês, tá? Amo o programa. Tchau, tchau. Luquinha, beijo. Ele é lindo, né? E aí, doutor? Há sim uma relação da mentira com a falsidade. Não necessariamente todo mentiroso é falso. A grande questão é que essa pessoa começa a mentir para ter ganhos no trabalho, para conseguir aumentar o cargo. Ela sim pode ter até traços de uma transtorno de personalidade chamado antissocial. Que nome estranho, né? É o transtorno, aquele sociopata, o famoso sociopata. Então, essa pessoa que começa... Tá cheio aqui no Brasil, né? Que tá cheio, a gente consegue ver em várias instâncias da nossa vida, né? É a pessoa que começa a fazer de tudo para crescer na vida, para ganhar, e ter ganhos secundários em detrimento do outro. Entendi. Olha a pergunta da Francisca Chagas. Põe aí na tela pra gente, Gabi, por favor. Tá ao vivo aqui no Facebook com a gente. Doutor, eu queria saber por que os homens mentem para ficar com outras mulheres se depois a mulher descobre que ele está junto com a ex também. Quer dizer, mas não é só homem que mente nisso, não. A gente não pode, isso não é só os homens, não. E aí? A gente tem que entender qual a forma de relação que há entre esse homem e essa mulher, né? Então, não é só o homem que mente ou a mulher que mente. Às vezes, a forma como eles se relacionam é um relacionamento, uma dinâmica até patológica, doentia. E isso tem que ser visto. Quer dizer, a mentira dentro do relacionamento, ela começa pequenininha, mas a coisa não vai dar certo lá na frente. Se começar a se tornar um hábito, ela realmente pode ir de inúmeras instâncias. A pessoa pode mentir para tudo, falar que está indo e jogar futebol com os amigos e você está num outro lugar. Nem precisava mentir, na verdade. Nem precisava mentir. E isso é interessante, porque às vezes a pessoa, ela coloca um fundo de verdade naquilo para falsear, mas ela mente às vezes por coisa boba. Olha, eu tenho que jogar futebol com os amigos e volto para casa. Ela sai, joga futebol com os amigos, passa na padaria e volta para casa. Mas ela mente pelo medo do outro julgá-la. Ele falou que ia para casa direto, ele não falou que ia passar na padaria. A Luciana Aparecida aqui, ela diz o seguinte, uma coisa bem certa, né, Lu? E você e o Amauri lá de Manaus. Se a pessoa mente tanto, quando ela fala a verdade, ninguém acredita, Ninguém né, Lu? acredita mesmo, né, Solange? É muito triste isso, né? E tem muita gente aqui no Facebook, porque a gente está falando de um assunto que é o dia a dia de todo mundo, é a mentira, é a falsidade. Quando isso pode ser prejudicial? Quando isso pode ser um transtorno? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? O doutor já disse que a cada 10 minutos, segundo um estudo internacional, a gente mente uma vez a cada 10 minutos, mentirinhas pequenininhas, né? Bom, a gente recebeu mais um vídeo pelo WhatsApp de uma querida que acompanha o Falando Nisso. Vamos conferir. Olá, pessoal do Falando Nisso. Eu acredito que a mentira é um desvio de caráter. E nós que lidamos com pessoas, que trabalhamos, né, e que temos as nossas relações interpessoais, fica muito difícil você lidar quando uma pessoa, ela vive na base da mentira, porque você perde a confiança. A mentira é algo que afeta todos os que estão em volta dela, né? E também a gente perde a confiança. Então, tudo que aquela pessoa falar a partir do momento que você descobriu que ela é mentirosa, você vai desconfiar.
Então, fica muito difícil esse convívio e as pessoas acabam se afastando. E eu creio também, como educadora, que nós ensinamos pelo exemplo. Então, se nós mentimos, os nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta e que nos tomam como exemplo, também vão achar isso corriqueiro, né? Então é muito triste. E eu creio que é preciso de um tratamento e é preciso também trabalhar esses valores morais desde criança. Um abraço. Bom, um belo depoimento de uma educadora que vou aproveitar para fazer a pergunta do Celso, que é um garoto de 17 anos, eu não vou identificar seu rostinho, ele mora em Tremembé. Ele diz o seguinte, que o pai e a mãe sempre ensinam a não mentir. E, no entanto, quando às vezes vão procurar os pais falam, diz que eu não estou em casa. Como é que ele tem esse referencial? Não minta, mas os pais estão mentindo. E dá para unir o que ela falou com o que ele falou, Exatamente. né? A criança, o adolescente aprende com comportamentos. Os pais, eles podem até falar, olha filho, age dessa forma, age dessa forma. E aí o filho, quando pega a referência que é o pai e vê fazendo Vai fazer tudo igual. avesso aquilo que ele prega, a criança ela começa a ficar perdida e ela acha que aquilo é o normal, que ela poderia agir dessa forma também, que é natural. Entendi. Então, assim, o exemplo começa dentro de casa mesmo. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os tratamentos, viu, Luquinha? Perfeito. Olha, quanto mais se mente para obter vantagens, mais o cérebro se adapta a esse tipo de comportamento. Cientistas concluíram que quanto mais atitudes desonestas, menos culpa a pessoa sente. E é verdade. Aliás, essa é uma reportagem. E não é verdade? Infelizmente. Fala a verdade. O pior seria se a gente... melhor seria se a gente não conhecesse ninguém nessa situação. É Mas olha, verdade. o Gilberto Ismanioto conta pra gente direto de São Paulo. No dia a dia, muita gente acaba dando de cara com a desonestidade, até na padaria. O troco está errado, você não fala nada, é desonestidade. O cliente pede para acrescentar produto no sanduíche, quando chega no caixa fala que não pediu, que não consumiu. Definir a desonestidade parece fácil. Já entender como esse tipo de atitude afeta o cérebro é um pouquinho mais complicado. Muitas vezes o nosso cérebro registra, a gente fica um pouco mais tenso e tal, mas naquele momento que a pessoa faz ali tem alguma vantagem pessoal e ela acaba fazendo mesmo assim. É isso que explica um estudo publicado na respeitada revista científica Nature Neuroscience. Pesquisadores britânicos monitoraram a atividade cerebral de 80 pessoas durante testes comportamentais. Os voluntários tinham que informar outro participante sobre uma determinada quantidade de moedas. Os cientistas perceberam que os casos de desonestidade foram aumentando a cada teste, principalmente quando beneficiavam o próprio voluntário. E o resultado é o seguinte, quanto mais vezes se comete a desonestidade, mais o cérebro vai entendendo que é natural. Ele se acostuma com essa conduta. Uma vez que o seu cérebro começa a se acomodar, ou seja, está condicionado a que o padrão de comportamento é a desonestidade, ele começa a aceitar isso, então fica mais fácil eu cada vez ser mais desonesto, porque o meu cérebro não vai me imputar culpa nenhuma. Pois é, isso é caráter também, né? Também. Tem tudo a ver, é tudo uma linha muito tênue. A mentira, a falsidade, aí passa para a honestidade, o peso na consciência. Caráter, vivência, experiências, é tudo parte do mesmo pacote, né? Todo mundo tem. Agora, só em relação ao estudo, isso é o reforço. A pessoa, ela faz uma atitude inadequada, ela não é punida ou tido qualquer limite em relação a isso, ela acha que ela pode atravessar uma outra linha, ela atravessa outra linha e assim adiante. O que acontece hoje muito no Brasil, né? Tá ok. Muita gente pedindo aí orientação sobre tratamento e como encaminhar essas pessoas, né, para que elas melhorem. Agora, só relatar a história da Ivone de Navegantes, ela disse que o pai dela mentia tanto que ele estava doente que ninguém acreditava mais, até o dia que ele realmente passou muito mal e morreu. Você vê que triste, Solange. Tinha aquela história, você lembra do pastor com as ovelhas que gritava para todo mundo, olha o lobo! Aí todo mundo chegava lá, não era lobo nenhum. O dia que o lobo chegou, comeu as ovelhinhas tudo, entendeu? Então é só prejuízo. Tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira. Então a gente está entendendo um pouco se isso vira um transtorno ou não. O psiquiatra Luiz Guilherme Labinas está entendendo junto com a gente e fazendo a gente também compreender como agir com essas pessoas. Doutor, a Kelly e a Laudelina têm uma história mais ou menos parecida, o tempo é que diferencia. A Kelly tem 25 anos e ela sempre desconfiou
que ela era adotiva e sempre perguntou para os pais. A Kelly mora em Piracicaba e a Laudelina em Ribeirão Preto. Só que a Laudelina foi mais tempo ainda, 35 anos. Quando elas descobriram que realmente elas eram adotivas, saíram de casa e estão totalmente depressivas. É muito comum a mentira não só favorecer a pessoa, como atrapalhar o outro, como a gente já falou. E dependendo da gravidade disso, pode fazer o familiar, o amigo ter ansiedade, ter transtornos depressivos, entre outras coisas. Essa questão da adoção é uma questão uma linha tênue, né, do que deve se fazer ou não, mas acredito que a verdade sempre deve prevalecer. Exatamente, nesse caso elas precisam de um tratamento. Sem dúvida nenhuma. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses tratamentos, viu, Luciana? Solange, olha que interessante, que chato também essa situação da nossa amiga de casa. Ela disse que ela não quer se identificar, diz que tem esse problema com a mentira com o marido dela. Porque assim, ela mente para o marido coisas que não prejudicam. Ela até dá um exemplo aqui, que ela baixou aquele Messenger, que é o aplicativo de mensagem do Face, para conversar com uma amiga. Aí o marido perguntou para ela se ela estava usando esse aplicativo, ela disse que não. Então, disse que assim, coisas pequenas que não eram necessárias, ela acaba fazendo por algo que aconteceu no passado, doutor. E ela não consegue mudar essa rotina de mentira. O que ela está incomodada. Ela disse que fica muito triste. A mentira fica tão compulsiva que vira um hábito. E qual o intuito de mentir para essas coisas sutis? Ela vê que não é necessário. Exato. Ela já enxerga isso. Então, e aí, será que não é a hora dela começar a se entender por que está mentindo? Porque às vezes não é questão do marido, às vezes é uma questão dela com ela mesma, de se entender e saber que está na hora de falar a verdade para o seu bem e para o bem dele também. Fortalecer relacionamento, né? O meu pai sempre dizia, quando você mente, você tem 2 trabalhos, criar mentira e depois ficar fiscalizando para você não cair em erro, né? Você mesmo tem que se policiar para não... Ops, eu pisei na bola outra vez aqui. Doutor, vamos falar dos tratamentos. Que tipo de tratamento? Primeiro, a gente tem uma pessoa que mente demais dentro de casa e a gente vê que ela está se prejudicando. A vida dela não vai para frente e está prejudicando outras pessoas. Como é que a gente faz um alerta para essa pessoa aí, ó? Você não está legal, você precisa de ajuda. Como é que a gente consegue levar para um tratamento? E que tipo de tratamento é aplicado? Essa aqui vamos precisar ouvir com atenção, porque é difícil para a família conseguir entender. Eles precisam acolher essa pessoa. A partir do momento que você desarmou, mostrou a verdade toda, você não tem que julgá-la. Você tem que falar, olha, a gente entende que há um sofrimento, porque você está fazendo tanta mentira, a que custo? Será que não é hora de você falar assim para o familiar? Falar, olha, vamos junto no psicólogo, vamos junto no psiquiatra. Será que você não está com um quadro depressivo associado? Para conversar e tentar entender qual que é esse mecanismo que te faz mentir constantemente, né? É medicamentoso e terapêutico também? O principal é psicoterapia, para a pessoa reformular o modo como ela vive. E medicação caso haja sintomas depressivos ou ansiosos associados. Ok, então. Tem uma pessoa na linha, Luquinha. Vamos atender. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, minha linda. Não sei se você vai falar o nome ou não. Oi? Vai falar o nome ou não? Pode falar. Qual que é o seu nome, por favor? Celeste. Obrigado pela participação. Celeste, qual que é a sua pergunta? Queria saber, por exemplo, eu fiquei viúva e meus vizinhos curiosos, no lugar de vir me dar apoio, eles vêm querer saber quanto meu marido deixou em dinheiro para mim, entendeu? Então daí, eu no lugar de falar a quantia certa, eu aumento a quantidade. Foi muito bem. Eu com tudo o contrário. Tá certíssimo. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, né? Eu já responderei isso, assim, o que você tem a ver com isso? E o Kiko, né? E o Kiko, Olha, Lina, foi um excelente exemplo. Aí não é uma mentira. Aí é você colocar a pessoa no seu devido quadrado. Cada um tem uma vida e toma conta da sua vida, né? Porque muitas vezes o mentiroso, ele aumenta, né, doutor? Sem dúvida. Ele pega uma informação, quem conta um conto aumenta um ponto, não é isso? Isso mesmo. E como é que a gente lida com essa situação? A gente tem, quando é muito prejudicial, a gente pode confrontar? Muito confrontar. Deve confrontar, mostrar, mas não acusatório. Confronto, essa aqui é a verdade, é assim, assim, assado, mas eu não quero te julgar, eu quero que a gente busque uma forma de você aprender a viver uma vida verdadeira, não uma vida falsa, não entrar na falsidade, na mentira. Você vê como até o mentiroso, ele te ajuda de uma forma, Luquinha, a exercitar a paciência, porque não dá vontade de pular no pescoço e matar? Mas eu não queria essa ajuda não, tá? Eu queria não passar por isso, tá bom? Dá tempo de mais uma perguntinha, Luquinha. Então, olha que interessante, né? É uma escolha aqui, viu, querida? Ela tem uma amiga, tem muita inveja dela,
mente muito para ela não descobrir as coisas, mas convive com ela. O que, que ela faz? Ela escolhe estar do lado dessa pessoa, não é? Também. E é o que eu falei, né? Você precisa entender a sua dinâmica e até onde você quer ir ou não. Então, claro que tem horas que você não consegue se desvencilhar de onde você está. Mas nesse caso, será que ela precisa fazer parte desse ciclo de mentira que ela está vivendo? Talvez não, né? Você pode sair disso tudo, né? Você poderia sair disso tudo. Tá. Rapidamente, doutor, apenas um minutinho. Tem infinitas perguntas sobre relacionamento aqui. Como sair da mentira no relacionamento? Sai do relacionamento ou sai da mentira? Ou converse. Será que não é melhor se você sentar com o seu parceiro, com a sua parceira e tentar entender e falar, olha, por que nosso relacionamento está tão mentiroso? O que a gente pode fazer para melhorar? Existem, inclusive, terapias de casal para ajustar, alinhar essas situações todas. Claro que se chegar em algum momento e não conseguir, talvez o término do relacionamento seja uma saída, né? Ok, então, bom. Bastante gente perguntando os contatos do Dr. Labinas. A gente sempre diz, o Conselho Regional de Medicina e o Federal não permitem que a gente divulgue o contato do doutor. Mas ele compartilhou o Face, o programa que está aqui ao vivo no Face do Falando Nisso, também está ao vivo na página do Dr. Labinas, você pode tirar suas dúvidas. Obrigada, viu, doutor, por estar aqui com a gente. É sempre um prazer, vocês são 2 queridos, eu gosto muito de vir aqui. A gente ama quando o senhor vem também, para aquele nosso acordo diário. Você veio ao mundo para ser feliz. Então, se apega em Deus, esquece dos mentirosos e vai ser feliz. Beijo no coração. All my life, all my head, I wanna think about it. Feels like I'm going insane, yeah. It's a